Lucas capítulo 12. A partir do versículo 35, do 35 ao 48, vamos dar continuidade aos estudos sobre as parábolas de Jesus, falando nessa noite sobre vigilância. Estamos constantemente falando sobre este tema, sempre recaímos nele: vigilância. Lucas 12, versículo 35 a 48. Vamos ver hoje sobre a parábola do servo vigilante. Quem já está comigo diz amém. Glória a Deus. Estejam preparados com o corpo cingido e as lâmpadas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Glória a Deus. Estamos diante de mais uma parábola de Jesus. Como disse, vamos falar um pouco sobre vigilância nessa noite. Você se considera um servo vigilante? Você é daquele tipo de pessoa que sempre se prepara quando tem que enfrentar determinada situação, ou você é daqueles que gosta mais do improviso?
Jesus voltará. Amém? Eu creio que não existe nenhuma dúvida disso. Jesus voltará. E como será que Jesus vai nos encontrar? Será que Jesus vai nos encontrar como um servo vigilante ou como um servo imprudente? Por que vigiar, queridos? Por que vigiar? Por que devemos vigiar? É impressionante que a palavra de Deus nos deixa tantos alertas, tantas parábolas, chamando a nossa atenção para jejuar, para vigiar, para estar atento, para não se afastar da comunhão, para não se desviar da fé. Impressionante como existem tantas pessoas enganadas, tantas pessoas seguras da sua salvação, que desprezam os alertas do Senhor. Pessoas que estão acreditando que simplesmente pelo fato de um dia ter levantado sua mão e dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e tem vivido em uma vida completamente desregrada, fora dos princípios divinos. E muitos estão achando e seguros de que, se o Senhor voltar e achá-los de qualquer forma, vão subir. O que essa parábola nos mostra é algo um pouco diferente do que as pessoas estão achando. Tem alguns que acham que vão para o céu de qualquer forma. A Bíblia é muito clara, irmãos, em nos dizer que nós precisamos de vestes santas e óleo sobre a nossa cabeça. O servo vigilante, ele tem essas duas coisas, ele tem vestes santas e óleo sobre a sua cabeça. Por que então devemos vigiar? Jesus responde essa pergunta em Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O noivo foi tirado de nós. Interessante que os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto Jesus estava com eles. Os discípulos de João e os fariseus ficaram curiosos. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Jesus responde: porque o noivo ainda está com vocês. Mas chegará um momento em que o noivo será tirado. Aí sim, vocês precisam vigiar e ficar atentos. Precisamos vigiar, queridos, para não sermos achados despreparados quando o nosso Senhor voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém jamais saberá. Não existe nenhum artefato ou qualquer espécie de cálculo que possa ser feito para definir a data de quando o Senhor voltará. Então ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho, somente o Pai. É como se aquele professor seu te avisasse que iria fazer uma prova surpresa. Então você, como sendo um bom aluno, você vai andar preparado e você vai estar sempre com o seu conteúdo em dias. Você não sabe em que momento o professor vai fazer aquela prova, mas você sabe que essa prova vai acontecer. Da mesma forma, a vinda de Cristo Jesus, Ele disse que vai voltar. Não sabemos quando, mas precisamos estar preparados para não sermos pegos de qualquer forma. Jesus, ele traz algumas alertas aos seus discípulos. Lá em Lucas capítulo 21, ele diz: Jesus contou-lhes uma outra parábola, dizendo: olhem para as figueiras e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus.
Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus estava avisando para nos atentarmos para os acontecimentos que indicariam que a sua vinda estaria próxima. Jesus destaca lá em Mateus capítulo 24 acontecimentos que anunciariam que nós deveríamos estar atentos e aumentar o nosso nível de vigilância. Jesus falou que apareceriam falsos cristos, guerras, rumores de guerras, disputa entre nações, fomes em vários lugares, terremotos e pestes em vários lugares, perseguições contra os seguidores de Jesus, escândalos, falsos profetas, aumento da iniquidade e esfriamento do amor e a disseminação do Evangelho. Jesus disse, assim como vocês sabem, quando as folhagens de uma figueira estão novas e elas estão anunciando a proximidade do verão, atentem-se para esses acontecimentos, pois eles anunciam que a vinda de Cristo Jesus está próxima. Queridos, se o Senhor nos deu esses sinais, se o Senhor fez questão de deixar registrados esses acontecimentos, era porque Ele queria que a sua igreja não fosse surpreendida pela sua volta. E que também a sua igreja não seja enganada por aqueles que virão dizendo ser o Senhor, mas não são. Precisamos estar prontos, ainda que seja improvável que Cristo volte hoje ou amanhã. A Bíblia diz que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. O que estava acontecendo nos dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos. As pessoas não viram, não se atentaram ao momento em que Noé entrou na arca. Irmãos, o lugar mais seguro para estarmos hoje não é dentro da nossa casa. O lugar mais seguro para estarmos hoje é na arca, na presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, você pode estar na cova de leões, você pode estar na fornalha, você pode estar no Egito, você pode estar na Babilônia, mas você não vai morrer. Portanto, entre na arca de Deus, entre na presença de Deus, é o lugar mais seguro para você. Jesus nos ensina a forma como vigiar. Ele diz: vigiem o tempo todo orando. Irmãos, vigilância anda junto com oração. Vigilância e oração caminham juntos. Diante da iminente volta de Jesus, como temos nos comportado? Vejamos o que Jesus nos ensina nesta parábola. Jesus fala aqui que um senhor viaja para um lugar e deixa um mordomo seu administrando a sua casa, deixa aquele mordomo encarregado dos demais servos de sua casa para lhe dar o sustento no seu devido tempo. Diante daquela missão, se aquele servo ele fosse
prudente e obediente, ele seria bem-aventurado e o Senhor lhe confiaria os seus bens. No entanto, se aquele servo se comportasse de forma imprudente, maltratando os empregados que o seu senhor havia lhe confiado, e se envolvendo com as coisas do mundo, se envolvendo em curtição, comendo, bebendo, aquele servo imprudente seria pego de surpresa, como um ladrão que chega em uma casa de surpresa. Ele seria pego pelo seu senhor e receberia castigo severo, sendo condenado como os infiéis. Percebam que o Senhor está falando de dois servos, de pessoas que Ele colocaria responsabilidades e incumbências. O Senhor não está falando aqui de alguém que tem uma vida distante ou de alguém totalmente desconhecido dele. Vejamos então, queridos, analisemos a postura de um servo vigilante. No versículo 35, o Senhor diz: estejam preparados, com o corpo cingido. O que quer dizer isso? Estejam preparados com o corpo cingido. Irmãos, o ato de cingir-se significa o ato de vestir-se. Um corpo cingido é um corpo que está devidamente coberto, que está devidamente com suas vestes firmadas e fixadas no seu corpo. O servo vigilante não deve esperar o seu senhor despido ou nu. E de que vestes nós estamos falando, né? Tem algumas religiões que levam tão a sério isso que eles não dormem com qualquer roupa, né? Então, enquanto isso, outros cristãos dormem até completamente despidos, do jeito que veio ao mundo, né? De que vestes o Senhor está falando aqui? Será que é das vestes físicas? Os irmãos agora que dormem despidos ficaram com medo. Não, irmãos, o Senhor não está falando das vestes físicas. O Senhor está falando das vestes espirituais. Porque na volta de Cristo Jesus nós receberemos novas vestes. Nós receberemos vestes brancas e de alta qualidade e padrão. O Senhor está nos alertando para que o servo vigilante não seja pego espiritualmente nu, descoberto. Sabemos que o pecado, ele nos deixa nus. O pecado, ele nos deixa espiritualmente descobertos. Adão, logo após a sua queda, ali no jardim, uma das primeiras coisas que ele percebe quando ele olha para si, para o seu corpo, ele percebe que agora ele está nu. Ele percebe a vergonha da sua nudez e imediatamente ele faz aventais de folhas de figueira. No entanto, aqueles aventais não podiam cobrir agora a sua nudez espiritual. Ele havia quebrado o relacionamento com Deus, o pacto com Deus. Ele havia pecado e desobedecido a Deus, portanto ele estava agora nu também espiritualmente. Interessante que o Senhor faz vestes de peles. O Senhor faz vestes de peles
para cobrir a nudez do homem. Sabe o que isso significa? O Senhor estava apontando por meio desse ato para o sacrifício remidor de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, que possibilitaria nós termos vestes espirituais, cobrirmos a nudez do nosso pecado. O pecado da igreja de Laodiceia deixava aquela igreja completamente nua. Era uma igreja famosa pela sua riqueza. Lá eles tinham roupas das melhores lãs que eram produzidas. Eles se vestiam fisicamente bem, mas espiritualmente estavam completamente descobertos. E o Senhor disse: miseráveis, pobres, cegos e nus, vocês precisam se vestir das vestes espirituais. Comprem vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Irmãos, um servo vigilante, ele busca constantemente afastar-se do pecado e limpar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sábio diz lá em Eclesiastes 9:8 que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. As vestes alvas apontam para a autêntica santidade de vida, a eterna elegância espiritual. As vestes brancas devem caracterizar aqueles que estão à espera do seu noivo, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro para remover a vergonha da nossa condição de pecadores. O Senhor diz: estejam prontos, ainda no versículo 35. Estejam prontos, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. O que são, queridos, as lamparinas? Mateus 6, 22, 23 vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E de que uma lamparina precisava para estar constantemente acesa? O combustível para manter a lamparina constantemente acesa era o azeite. O azeite. Porque sem combustível as lamparinas se apagam e as trevas reinam. Queridos, os olhos são as portas de entradas para muitos pecados. E lamparinas apagadas significam pessoas espiritualmente mortas, pessoas com vida dissoluta, com desinteresse em conseguir azeite para suas lamparinas. Precisamos bem vigiar os nossos olhos, porque quando nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus, nós corremos o risco de deixar a escuridão se aproximar de nós, de tal forma que somos tomados pela cegueira espiritual, porque não conseguimos enxergar em meio à escuridão. Portanto,
Irmãos, quando a escuridão começar a se aproximar de nós, é sinal de que o nosso brilho, que o nosso azeite está acabando e precisamos desesperadamente de mais combustível para acender as nossas lâmpadas. A igreja de Sardes, ela foi morrendo aos poucos. A igreja de Sardes começou a perder a conexão com o Espírito Santo, começou a esvaziar-se aos poucos do Espírito Santo. Sardes caiu porque não vigiou. O atestado de óbito poderia ter sido evitado se ao menos ela se angustiasse por um avivamento. Uma igreja morta, enferma, sonolenta, precisa ser reavivada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é tão clara, irmãos, em dizer que nós devemos orar no Espírito, nós devemos pregar no Espírito, nós devemos andar no Espírito, nós devemos nos encher do Espírito, nós devemos adorar em Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada pelo Espírito. Que sejamos cristãos cheios do Espírito Santo, que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça, que jamais falte combustível para manter as nossas lâmpadas acesas, para que as trevas não venham reinar por meio do nosso olhar, para que a santidade de Deus possa fazer parte da nossa rotina. Que sejamos cristãos cheios do Espírito Santo, não apenas cristãos que possuem o Espírito Santo. É necessário que Ele nos possua, é necessário que Ele nos tenha por completo. Eu sei que todos aqueles que recebem a Cristo Jesus recebem o seu Espírito, mas não basta possuir o Espírito, tem que deixar que Ele nos tome por completo, que Ele faça de nós verdadeira habitação do seu poder. E assim como Ele soprou ali no vale de ossos secos, removendo a morte, removendo as trevas, removendo a escuridão, o Espírito Santo de Deus continua a querer soprar em nossas vidas a vida, a vitalidade dos céus. Que Ele venha acender as nossas lâmpadas, que Ele venha ressuscitar as igrejas que já não fazem mais história, que já não vivem mais os seus milagres e prodígios, que não desfrutam mais do seu poder. Lamparinas acesas também fala de estado de alerta, de prontidão. A gente aprende isso na parábola das 10 virgens. Nós vamos ainda falar sobre ela na frente, portanto eu não vou entrar em detalhes, mas a lâmpada acesa, ela fala de um estado de alerta, de um estado de prontidão, prontidão para recepcionar o nosso noivo quando ele voltar. E o Senhor diz, não se sabe se ele vai voltar à meia-noite ou de madrugada. Interessante analisar que são 2 horários onde a maioria das pessoas estão dormindo, estão despreparadas, não estão esperando grandes coisas. Mas é o horário que nós precisamos mais vigiar. É o horário em que os nossos olhos estão fechados, mas que precisamos também nos atentar. O Senhor diz, bem-aventurados, felizes são os servos vigilantes, porque eles esperam pelo seu Senhor. Eles esperam pelo seu Senhor.
e eles abrem a porta quando o seu Senhor bate, e eles receberão a retribuição do seu Senhor. Versículos 36 e 37 diz que o seu Senhor vai dar-lhes lugar à mesa. Aleluia. O Senhor vai nos colocar na sua mesa. Existe um banquete preparado para nós. Existe uma ceia celestial. Existe um momento triunfante em que a igreja vai se assentar-se à mesa com o seu Senhor e vai ser servido por Ele em uma ceia que Ele mesmo preparou para o seu povo. O seu Senhor diz ainda que vai lhe confiar todos os seus bens. Aquilo que for do Senhor também será da igreja. A Bíblia é clara em Apocalipse em dizer que o vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaço como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. O Senhor vai nos confiar, queridos, os seus bens. O Senhor vai colocar a autoridade sobre a mão da igreja de Cristo Jesus. Ela terá autoridade sobre nações para governar com cetro de ferro. O Senhor vai colocar a responsabilidade nas mãos daqueles que governaram bem para Ele aqui na terra. Vejamos então a postura de um servo imprudente. No versículo 45, o servo imprudente é aquele que diz: não, meu Senhor vai demorar para vir. O servo mau, ele acha que ele pode prever o momento que o Senhor voltará, e isso pode ser fatal, porque ele acaba perdendo o foco da sua vida e acaba voltando para a velha vida, e pode terminar em um lugar de tormento. É possível? É sim. A Bíblia é clara em dizer sobre a apostasia. Aqueles que rejeitarão a sua fé. Então o servo mau, ele acha que o seu Senhor vai demorar e que ele pode curtir mais um pouquinho. Ele se rende aos maus comportamentos e só quer curtição. Ele começa a espancar os empregados e empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. O comportamento desse servo mau indica que ele estava se comportando como um falso discípulo. Ele vive na roda dos escarnecedores. Mas no versículo 46, o Senhor diz que ele será surpreendido. Virá o Senhor daquele servo em dia e hora que não espera, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Esse é um servo imprudente, irmãos, porque ele conhece a vontade do seu Senhor. Ele sabe que o seu Senhor, ele é exigente. Mas mesmo conhecendo o caráter e a vontade do seu Senhor, ele resolve escolher uma postura de imprudência. Aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não faz de maneira digna, receberá maior cobrança. A Bíblia é clara em dizer que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido.
Portanto, queridos, devemos ter fé e ser responsáveis no serviço que o Senhor nos encarregou. A melhor maneira de nos prepararmos para a volta de Cristo Jesus é trabalhando na sua seara, fazendo a sua obra dentro e fora das quatro paredes. Muitos alegam a aparente demora de Cristo como desculpa para deixar de fazer a obra. Aqueles que são prudentes não se abalam com a aparente demora do noivo. Se Jesus, queridos, nos deixou tantos alertas, Ele quer-nos em uma posição de vigilância. Se não vigiarmos, poderemos regredir na fé. Infelizmente, o amor de muitos tem se esfriado. Alguns, infelizmente, apostatarão da fé. E nós louvamos ao Senhor pela sua sabedoria em não nos dizer o dia que Ele voltaria. Porque se soubéssemos o dia que o Senhor voltaria, seríamos tentados a viver uma vida dissoluta e na última hora querer fazer as coisas de forma correta. A vigilância não é só para pastores e líderes, é para todos. Você está pronto? A única garantia é vigiar hoje. Sejamos como os atalaias, que tinham uma grande responsabilidade de estarem sempre atentos, em constante conexão com o seu Senhor. E vigilância não é necessariamente estar com constante olhos abertos, porque tem muitas pessoas que estão com seus olhos abertos, mas com a sua vida distante de Deus. Vigilância espiritual, mantermos sempre conexão com Deus, fazendo sempre a vontade dEle, que jamais nos falte o óleo sobre a nossa cabeça e as vestes de santidade. Amém? Essas são as características do servo vigilante. Fica de pé, em nome de Jesus, vamos orar, agradecendo a Deus por esta noite.